E hoje, dia 4 de março, é Dia Mundial da Obesidade. Estudiosos do mundo todo se mobilizam pela conscientização contra a doença. A repórter Natália Campos está ao vivo com um especialista que vai falar mais sobre esse tema. Natália, a gente pode começar perguntando quando é que dá para dizer, né, se alguém está obeso ou não. Muito bom dia para você. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Exatamente, Alexandre, dá para a gente perguntar sim. Estamos aqui com a doutora Brena Custódio, nutricionista, e ela vai explicar tudo isso para a gente, até porque é um assunto muito importante, né? Mais de 60% da população, segundo a última pesquisa do IBGE sobre esse assunto, está acima do peso, ou seja, mais de 60% da população brasileira acima do peso. É um número que chama bastante atenção, não é, Brena? Mas o Alexandre fez uma pergunta lá no estúdio, eu vou te repassar aqui. Quando é que dá para dizer que uma pessoa está obesa? A gente considera obesidade quando a gente faz um cálculo, que é o índice de massa corporal, que é avaliando a massa corporal dividido pela altura ao quadrado e dá um valor acima de 30. Então, esse valor acima de 30 é que a gente caracteriza, dá o diagnóstico de obesidade. Aí a obesidade tem vários graus, né? Mas só em falar em obesidade já é um fator de risco, inclusive para a pandemia que a gente está vivendo, né? Mas mesmo sem fazer esse cálculo, quem está ali percebendo que está acima do peso já deve tomar alguns cuidados, porque ainda não está no grau de obesidade, mas acima do peso também já é um risco, né, doutor? A gente tem que pensar na obesidade a longo prazo, né? Então a gente tem que pensar em prevenir. E na população existem pontos críticos que a gente diz que é mais propenso a desenvolver obesidade. Que é, por exemplo, a gestante, criança nos 2 primeiros anos de vida, tem a fase escolar de 5 a 6 anos, também é um ponto crítico para desenvolver obesidade, e tem a adolescência. Isso vai repercutir na obesidade na vida adulta. Enquanto a gente está conversando aqui com a Brena sobre esse assunto, você está vendo aqui na tela o QR Code que leva você até o nosso portal GC+, onde tem mais informações sobre esse assunto que é muito importante. Mas a doutora já falou aqui no começo da entrevista que a pandemia do novo coronavírus, né, que a obesidade acaba sendo um fator de risco para a infecção pelo coronavírus, ou seja, uma situação ainda mais complicada, né, se essa pessoa for infectada e estiver obesa. Dá para se cuidar agora, doutora? Já estamos na pandemia, de repente essa pessoa demora um pouco mais para perder o peso, mas dá para mudar alguns hábitos desde já? Dá, Natália. Inclusive, a gente já está 1 ano de pandemia e essa mudança de hábito, as pessoas já sabiam do pior prognóstico, quem tem obesidade no Covid, e as pessoas poderiam ter se preocupado desde o ano passado, mas nunca é tarde para a gente pensar em prevenção, né? E questão de alimentação, o que a gente pode fazer nesse momento? É procurar se alimentar de uma forma mais natural possível. Eliminar os industrializados, embutidos, as bebidas açucaradas, que são muito ricas em calorias, que vão dar esse excesso de peso, essa obesidade. E pensar em se alimentar com mais frutas, mais vegetais, mais alimentos in natura mesmo, fibras. E a obesidade também abre as portas aí para muitas outras doenças graves, não é isso? Às vezes a gente negligencia a obesidade, acha que não é uma doença, mas ela é uma doença e ela é uma doença que é fator de risco para outras doenças mais graves, como o caso do diabetes, do hipertensão, de vários tipos de câncer, pode ser desencadeado pela obesidade também. E é preciso ter cuidado com as crianças, né, Brena? Porque o número de crianças obesas também tem crescido bastante num ano de pandemia como foi 2020 e esse ano que estamos passando também aí com as escolas fechadas novamente. As crianças passam mais tempo em casa, acabam se alimentando um pouco mais, comendo o que não deve, o peso aumenta e é um perigo. É um perigo porque existem as fases críticas. Então, criança de 5, 6 anos é uma criança crítica para desenvolver obesidade. Criança de 0 a 2 anos também está no período crítico e a própria adolescência também favorece o acúmulo maior de gordura. Antigamente, né, as pessoas diziam que criança saudável era aquela criança gordinha, o bebê gordinho. Isso não existe mais faz tempo, né, doutora? Não existe. A gente precisa orientar as mães da questão do aleitamento materno exclusivo por 6 meses e orientar de quando for introduzir uma alimentação complementar, seja introduzida numa quantidade adequada. Não criança comer bem é uma criança que come muito. Não, tem que comer de forma equilibrada.
Ok, muito obrigada pelas informações, doutora Brena. Volto a te lembrar que no QR Code que aparece aqui na tela, você vai direto para o nosso portal GC+, onde tem mais informações sobre esse assunto que é importantíssimo, o combate à obesidade. Alexandre, Adriana. Ok, Natália, muito obrigado. Agradeço a doutora pelos importantes esclarecimentos desse assunto tão importante, não é? Afinal, traz tantos problemas de saúde, não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, a gente precisa estar sempre atento. Agora a gente fala de um